Olá! Hoje a gente vai desvendar um segredo bem interessante da nossa língua, que é como as palavras podem ter mais de um significado. É uma coisa que a gente usa o tempo todo, muitas vezes sem nem perceber, e que deixa a nossa comunicação muito, mas muito mais rica. Vamos entender direitinho como isso funciona. Já parou para pensar nisso? Como é que pode uma única frase ter dois sentidos completamente diferentes ao mesmo tempo? Parece até mágica, mas é uma parte fundamental da nossa linguagem. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Essa mágica toda acontece porque, dependendo do contexto, o significado de uma palavra meio que se expande. Ela começa a trazer junto ideias, sentimentos, imagens que vão muito além daquela definição basiquinha do dicionário, sabe? E é aí que nascem os múltiplos sentidos. Para entender isso na prática, nada melhor que um bom exemplo. Então, vamos conhecer a situação da Elvira. Presta bem atenção nessa frase. Elvira esperava a hora da entrevista com o coração e os documentos na mão. À primeira vista, parece uma frase simples, né? Mas é aqui dentro que está a chave para a gente entender tudo. Ok, agora vamos quebrar essa frase em duas partes. Assim a gente consegue analisar a diferença fundamental entre o que a gente chama de sentido real e o tal do sentido figurado. Essa parte aqui é bem direta, bem literal. Quando a gente lê com os documentos na mão, a gente imagina exatamente isso. A Elvira segurando uma pasta, papéis. É um sentido real, físico. Não tem muito espaço para dúvida sobre o que está acontecendo. E é aqui que a coisa fica interessante. Porque, claro, ninguém anda por aí segurando o próprio coração, literalmente. Então, essa expressão tem que significar outra coisa. É um jeito de falar, uma figura de linguagem. E aqui a gente vê a diferença de forma muito clara. De um lado, o sentido real. Ela de fato está segurando os papéis. Do outro, o sentido figurado. A expressão coração na mão não é literal, mas é uma forma de expressar um sentimento. No caso, a ansiedade, a apreensão que ela sentia por causa da entrevista. Bom, o que a gente acabou de ver no exemplo da Elvira tem nome, claro. Esses dois tipos de significado são conhecidos na língua portuguesa como denotativo e conotativo. O sentido denotativo é aquele sentido do dicionário, sabe? É o significado literal, objetivo, preto no branco. No nosso exemplo, a parte com os documentos na mão é uma expressão puramente denotativa, sem mistério. Já o sentido conotativo é o figurado. Ele depende de associações, da nossa cultura, das nossas emoções para fazer sentido. Com o coração na mão é um exemplo perfeito. Ele transmite toda a ideia de ansiedade sem precisar usar a palavra ansiosa. E entender essa diferença não é só um detalhezinho de gramática, não. Na verdade, é uma habilidade essencial para a gente conseguir se comunicar de forma clara e, mais importante, interpretar o que as outras pessoas realmente querem dizer. Então, resumindo, de um lado, o sentido denotativo, que é real e serve para informar diretamente. Do outro, o conotativo, que é figurado e serve para expressar emoções, para dar mais cor à conversa. Na prática, um complementa o outro o tempo todo. No fim das contas, a grande lição é que uma comunicação de verdade depende da nossa capacidade de navegar entre esses dois mundos. Saber quando usar uma linguagem mais direta e quando usar uma mais figurada é o que nos permite entender e ser entendidos de um jeito muito mais profundo. E para fechar, fica aí uma reflexão. Em quais outras expressões do nosso dia a dia a gente encontra essa mesma dualidade? Pense em frases como engolir sapos ou perder a cabeça. A nossa língua está cheia delas. Vale a pena prestar atenção. A gente se encontra na próxima.